Olá, meu nome é Rafael Costa, sou historiador e mestrando em ciência política pela Universidade de São Paulo e estou aqui para apresentar a minha pesquisa, A Recomposição da Hierarquia Racial Brasileira entre 2002 e 2015. Minha apresentação vai ter quatro partes. Primeiramente, vou apresentar os marcos teóricos e hipóteses que nortearam a investigação. Num segundo passo, apresentar brevemente os fundamentos históricos de uma hierarquia racial brasileira do trabalho. Após isso, irei apresentar microdados compilados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD. E, por fim, irei apresentar conclusões a partir da análise dos dados apresentados. Nosso ponto de partida reside na acepção de que houve, em 2006, conforme apresenta o cientista político André Singer, um realinhamento eleitoral no Brasil, em que os mais pobres passaram a se posicionar nas disputas eleitorais presidenciais ao lado do Partido dos Trabalhadores, PT. Isso teria acontecido pela aplicação bem-sucedida de políticas de combate à miséria e fomento ao mercado interno, especialmente pela criação de empregos formais. Importante ressaltar que definimos como emprego formal aqui nesse trabalho aquele que é protegido pela legislação trabalhista vigente, seja por ser realizado por intermédio de uma carteira assinada, seja por contrato legal que permita ao trabalhador acessar os direitos da Seguridade Social. Um projeto de inclusão nestes termos, em nossa leitura, está restrito aos marcos da modernidade capitalista ocidental, pois a formalização da subordinação do trabalho em relação ao capital, através de um contrato legal, foi um dos passos fundamentais para a constituição do capitalismo no Ocidente. Ainda segundo Singer, esse movimento eleitoral teria uma característica regional no Brasil, dado que os maiores beneficiários da política implementada pelo PT foi uma fração de classe chamada subproletariado, que é uma sobrepopulação superempobrecida permanente, característica da formação social brasileira, que vivia à margem do mercado formal de trabalho. E ela estaria concentrada na região do nordeste do país, o que constituiria uma questão setentrional. Singer não aborda as possíveis conexões de sua hipótese com a problemática étnico-racial brasileira. Acreditamos que isso seria possível ao mobilizar o conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quijano, segundo o qual a inferioridade racial do colonizado, produzida pelo etnocentrismo branco característico da modernidade ocidental, fazia com que os colonizados se tornassem indignos de recebimento de salário. Ou, em termos diretos, que povos não brancos fossem escravizados por povos brancos. Em nossa opinião, esse padrão da colonialidade do poder teria se reconfigurado na contemporaneidade brasileira, de modo que o subproletariado, camada trabalhadora excluída do mercado formal de trabalho, seria composto majoritariamente por pessoas não brancas. Portanto, existiria uma hierarquia racial brasileira do trabalho, cujo padrão se repete em diferentes escalas, sendo uma instância daquilo que Denise Ferreira da Silva nomeou evento racial. Levando em consideração esses marcos teóricos, nossas hipóteses são as seguintes. Primeiramente, que a concentração da população negra no Nordeste é uma configuração espacial decorrente da longa duração do evento racial brasileiro. Em segundo lugar, que o projeto de conversão de subproletários em proletários, implementado pelo PT, encerra um duplo movimento. De maneira concomitante, ele inclui não brancos no mercado formal de trabalho, mas mantém entre os trabalhadores informais uma maioria não branca, recompondo a hierarquia racial brasileira do trabalho, de modo que, apesar de trabalhadores não brancos no final do nosso período pesquisado, 2015, possuírem, na média, situação mais favorável no mercado de trabalho do que em 2002, a hierarquia racial do trabalho passou por uma reconfiguração. Estabelecidas nossas hipóteses, passamos para a esquematização dos fundamentos históricos dessa hierarquia racial brasileira do trabalho. Nos séculos XVI e XVII, a escravização negra no território que viria a constituir o Brasil começou com o largo emprego da mão de obra negra africana escravizada na cultura da cana-de-açúcar, no que viria posteriormente conformar a região Nordeste. Esse contingente trabalhador escravizado convivia com um amplo setor de trabalhadores livres pobres que fora se formando em torno das plantations. Em grande medida, essa população pobre livre foi formada através do estupro sistemático das mulheres negras escravizadas por parte dos senhores de engenho brancos.
Tal arquitetura social foi expandida em direção ao que viria a conformar o Sudeste brasileiro ao longo dos séculos XVIII e XIX, nos períodos dos ciclos econômicos do ouro e do café. Esse espraiamento da escravização negra levou ao historiador Thomas Skidmore observar que, após a independência do Brasil em relação a Portugal, a única instituição efetivamente nacionalizada no país era a escravidão. Esse parâmetro de organização do trabalho persiste até o período derradeiro da fase imperial brasileira. Somente com a abolição da escravatura em 1888, vislumbrava-se uma possibilidade de integrar a população negra a um mercado de trabalho pago de forma ampla. No entanto, não foi isso que ocorreu. Ainda conforme a pesquisa de Thomas Skidmore, a partir de 1890, o Estado brasileiro, já em sua forma republicana, passou a investir numa política de imigração para atrair uma população branca europeia, a fim de embranquecer a população, oferecendo como atrativo oportunidades de trabalho. Essa política migratória teria sido especialmente bem sucedida no Sudeste, centro dinâmico da economia brasileira, onde a massa negra da população permaneceria excluída do mercado formal de trabalho. Em nossa hipótese, essa arquitetura montada na virada do século XIX para o século XX teria chegado ao século XXI, período dos governos petistas. Passando à apresentação dos dados da PNAD, primeiramente vamos mostrar a vocês a autodeclaração étnica dos pesquisados. Como vocês podem observar, entre 2002 e 2015, há um aumento de 7% na autodeclaração de não brancos. Esse aumento se deve principalmente pelo forte aumento da autodeclaração no Sudeste, um aumento da ordem de quase 11 pontos percentuais. Nesses dois gráficos, nós estamos mostrando do lado direito a distribuição de pessoas ocupadas conforme tipo da relação de trabalho na PNAD. Como vocês podem observar no gráfico da esquerda, há uma queda paulatina do número de trabalhadores, da proporção de trabalhadores informais entre 2002 e 2015, que é acompanhado de um aumento proporcional do número de trabalhadores formais no universo de pessoas ocupadas. Nesse mesmo período, houve uma evolução da taxa de desemprego mensal, representada pelo gráfico da direita, o gráfico 3, com uma queda constante do número de pessoas desocupadas. Ou seja, no período dos governos petistas, ao mesmo tempo em que se aumentou a proporção de trabalhadores formais, diminuiu-se de forma muito grande o número de pessoas desocupadas. E isso vai no mesmo sentido da hipótese do cientista político André Singer, de que as políticas dos governos petistas levaram a uma diminuição dessa faixa da classe trabalhadora, que é o subproletariado. Nesses dois gráficos, nós estamos mostrando a composição do lado esquerdo da distribuição de trabalhadores formais conforme a etnia autodeclarada. Temos três curvas, uma para o Brasil, uma para o Nordeste, uma para o Sudeste. Podem observar que no movimento nacional brasileiro, a partir de 2008, superam os não brancos em relação aos brancos dentro do mercado formal de trabalho. Esse movimento ele é puxado tanto por um aumento leve no Nordeste, que faz com que, no final do período analisado, a proporção de não brancos entre os trabalhadores formais seja praticamente igual à proporção de autodeclaração de não brancos na região, enquanto que no Sudeste há uma grande mudança, porque os não brancos passam a superar os brancos entre os trabalhadores formais. No gráfico da direita, a gente mostra a distribuição étnica dos trabalhadores informais também nos recortes regionais de Brasil, Nordeste e Sudeste. Percebam que aumenta a proporção de não brancos entre os trabalhadores informais nesse período. Isso é puxado por uma relativa estabilidade no Nordeste, mantendo mais ou menos a proporção da população da mesma maneira que entre os trabalhadores formais, mas com uma reversão no Sudeste, porque no Sudeste a maioria dos trabalhadores informais eram brancos em 2002
E isso se reverte da mesma maneira que aconteceu entre os trabalhadores formais. Ou seja, na nossa opinião, isso demonstra que a cada trabalhador informal não branco, aliás, branco, que ascendia à formalidade, não correspondia a outro para entrar no seu lugar, enquanto os não brancos ascendiam à formalidade, porém, um outro não branco vinha e ocupava o seu lugar. Nesse gráfico, nós estamos mostrando a razão do rendimento médio das pessoas ocupadas em função do salário mínimo no nosso período selecionado, 2002 a 2015, conforme a PNAD. Como vocês podem observar, em 2002 havia uma, um descolamento dos brancos formais em relação a todos os outros segmentos no que concerne ao rendimento médio. Esse rendimento médio está calculado nesse gráfico em função do salário mínimo no período. Ou seja, em 2002, na média, os brancos formais recebiam 3,8 salários mínimos como rendimento médio, enquanto os outros estavam bem distantes. Essa diferença ela cai muito em 2015. Não é nosso objeto discutir porque não só a diferença cai, mas também como a razão de todos os rendimentos, de todos os segmentos, sejam brancos formais, informais, não brancos formais, não brancos informais, em relação ao salário mínimo, mas é notável uma queda em todos os segmentos. Nós acreditamos que isso se deve ao que outras pesquisas já apresentaram, como a de Rui Braga, né, em que se comenta que os postos de trabalho criados durante os governos petistas foram precários e mal remunerados, mas também devido a uma política de valorização do salário mínimo que é apontada por André Singer. Então, uma pesquisa mais profunda seria necessária para entender toda a profundidade desses dados. Mas, para a nossa pesquisa, o que é importante é que a distância entre os extremos diminuiu. A partir dos dados apresentados, é possível inferir que houve um processo relevante de conversão de subproletários em proletários, apesar de insuficiente para fazer com que a formalidade superasse a informalidade no universo geral de pessoas ocupadas. No entanto, essa mudança foi substantiva, ao tornar não brancos prevalentes entre os formais, ao mesmo tempo em que, proporcionalmente, não brancos também aumentaram sua participação na informalidade diante de um contexto de queda do desemprego. Assim, podemos sugerir que, dada a desigualdade produzida pelo evento racial, a saída de um não branco da informalidade corresponde à entrada de outro antes desocupado na informalidade. Enquanto isso, ao branco que saía da informalidade não correspondia outro para ocupar seu lugar. Em que pese a distância entre rendimentos médios cair e a participação de não brancos melhorar entre aqueles que ganham acima do rendimento médio no período analisado, a fração não branca da população trabalhadora brasileira manteve-se em posição de inserção subalterna no mundo do trabalho. Desse modo, o projeto lulista de inclusão dentro dos marcos da modernidade ocidental recompôs a hierarquia racial do trabalho de modo que, apesar da população não branca encontrar-se em 2015 numa situação de maior inserção formal no mercado de trabalho e, em consequência, menos distante da população branca, ainda era prevalente nos estratos informal e de mais baixo rendimento médio. Concebemos aqui a redução de distância entre brancos e não brancos decorrente da recomposição da hierarquia racial do trabalho, expressa tanto pelo aumento da participação não branca no mercado formal, quanto pela redução da distância dos rendimentos médios entre estes segmentos populacionais, uma consequência imprevista do lulismo. A denominação imprevista torna-se instrumental, pois, ao colocar em marcha uma ampliação do mercado interno por meio da criação de empregos formais, não se supunha confrontar os parâmetros da ordem brasileira. Afinal, formalizar a subordinação do trabalho ao capital foram um dos passos fundamentais à consolidação do regime capitalista no Ocidente. E, dentro de tal lógica, alçar indivíduos a um status que deveria ser trivial não seria um confronto à ordem. Ocorre que a redução de distância entre brancos e não brancos neste âmbito representa contrariedade à ordem, na nossa opinião, já que o núcleo duro da legitimação da existência do subproletariado, conforme nós buscamos demonstrar, reside na acepção de que os não brancos seriam indignos de pagamento de salário, ou, em termos recompostos na contemporaneidade, indignos de um contrato de trabalho. Muito obrigado
por terem assistido a apresentação até o final. Um abraço.